você ligadinha aí no Hope Hour, que bom ter a sua companhia. Você sabe que a gente vem aqui numa temporada de férias, né? Você tá de férias aí? Pois é, o Hope tá de férias também. Mas as nossas férias são assim, a gente tem um combinado. São férias com Deus, não férias de Deus. É aquele tempo extra pra gente se aprofundar ainda mais e crescer espiritualmente. Então vem com a gente nessa jornada, ainda que você não esteja de férias como Hope. Pode ser que nesse começo de ano você já engrenou, já pegou a primeira ali, já saiu direto, não tem problema. Mas todos os dias a gente pode dedicar na correria ou nas férias, com mais ou com menos tempo, o estudo da palavra, as disciplinas espirituais. E é nisso que a gente está focado nessa temporada de férias aqui, né? Disciplinas espirituais. Você já tinha ouvido falar sobre elas? A cada semana aqui, a gente está abordando uma das disciplinas espirituais. E tudo isso também embasado e combinando com o fruto do Espírito. Você sabe que o fruto do Espírito tem ali diversas partes, né, do fruto, diversas características. E a gente vem abordando, então, essas características e aprendendo mais a cada episódio. Pois bem, tá começando mais um, a gente tá no começo dessa caminhada, eu já te convido a ficar com a gente por todos os episódios, por toda essa temporada de férias, que vai aí até o final de fevereiro. Então você vai junto com a gente, viu? Nesse comecinho, a gente já falou sobre oração e hoje a gente resolveu que para dar força em toda essa caminhada que a gente ainda tem pela frente para trilhar, que era hora de falar sobre o estudo da palavra. Para ele trazer embasamento pra gente, para ele trazer força pra gente inclusive aprender a se relacionar com ele. E junto com essa disciplina, então, vamos falar do fruto do Espírito, vamos falar de fidelidade. Como é que uma combina com a outra, né? Como que o estudo da Bíblia pode me levar a ter mais fidelidade, a ser mais fiel a Deus? Você sabe que eu sempre tenho alguém aqui nessa missão junto comigo. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é conhecida como a dona do livro Gordinho. Não é assim? Isso, me chamam de menina da Bíblia Gordinha. Da Bíblia Gordinha, porque é uma Bíblia cheia de desenhos, post-its, toda comentada, aquela Bíblia que é feita para ler mesmo. A Brenda Matos é tiktoker, é influencer, tá nas redes sociais e é muito legal porque trouxe, junto com a sua experiência e buscando incentivar as pessoas a viverem essa experiência também, a palavra de Deus, de uma forma cotidiana, leve, de uma forma inclusiva, né? Não é só aquela coisa quadrada, não. A Bíblia tá na nossa vida o tempo todo. Exatamente. Que bom te ter aqui. Muito obrigada pelo convite, é ótimo voltar aqui com vocês. E agora com um apresentador muito mais bonito, né? Uma apresentadora muito melhor. Com certeza, nada contra aí, né, Wagner? Né, Wagner? Ai, pronto. Agora ele vai ficar doído, viu? Não, mas ele sabe que eu brinco com ele assim, e com certeza eu só tenho a agradecer mesmo. E realmente é o que você disse. A ideia de fazer a Bíblia Gordinha foi a mistura do que eu estudava na faculdade com aquilo que eu podia aplicar na Bíblia, os métodos que eu aplicava na faculdade e agora na Bíblia. Porque eu achava tão fácil e tão legal estudar na faculdade, e por que a Bíblia tinha que ser chata e monótona? Então, e não era fácil, não. Brenda fazia faculdade de Direito, isso, que é uma faculdade pesada, de muita leitura, termos que não são naturais, né, no nosso dia a dia. Exatamente. E estava acostumada a lidar com eles. E aí, de repente, a gente olha na Bíblia ali um termo, uma palavra que também foge ao nosso cotidiano, e a gente tem a ideia de repelir, né? Ao invés de tentar entender o que ela diz. Exato, né? A gente, quando vê algo difícil, a nossa ideia é, não, só vou deixar pra lá, depois isso não vai ser tão importante. Mas quando você vai a fundo e começa a pesquisar o que aquilo significa, procura em livros, enfim, hoje a gente tem a internet pra nos ajudar, até a inteligência artificial aí, que às vezes nos dá um auxílio. Então, você acaba descobrindo coisas por si mesmo, que a graça de estudar é exatamente essa. É você descobrir coisas por si só. E daí aquilo parece que, meu Deus, eu descobri isso aqui, todo mundo precisa saber isso que eu descobri. E você começa a compartilhar dessa forma. Então é muito, muito legal. E foi assim que eu comecei a minha jornada cristã, na verdade, né? Eu vim de uma família cristã, né? Eu vim de uma família adventista, sou adventista de berço, como a gente diz. Eu também, Mas era o Deus dos meus pais, não o meu.
Então, ali quando eu entro na faculdade, quando eu faço a minha maioridade, eu me disperso disso, sabe? Eu fico longe e em um certo momento eu penso, tá, o que que eles tanto amam? Por que que eles dão o dízimo todo mês? Por que que a gente tá, às vezes, sofrendo aqui em casa com alguma dificuldade, mas ainda assim a igreja recebe isso? Ou por que que todo sábado eles vão à igreja e sempre é a mesma coisa? O que que tem de diferente aqui? Até porque que eles me ensinaram com tanto zelo isso, né? O que tinha de tão precioso pra eles me ensinar? Que caminho é esse que eu preciso caminhar que eles me ensinaram? Então, foi quando, de maneira até que adulta, assim, madura, eu comecei a pesquisar e a estudar. E daí eu comecei a viver e sentir o que a palavra podia fazer. E isso na época mais difícil do mundo, assim, na minha opinião. Bem na época da pandemia. Da pandemia. Exatamente. E foi quando eu uni a faculdade, os métodos que a gente estudava para poder passar na ordem, né? Que é a OAB, que você precisa dessa prova para poder advogar. Então, quando eu coloquei isso que a gente estudava na faculdade, no estudo da palavra, foi quando a minha vida realmente mudou e quando eu entendo que realmente eu conhecia Jesus. Porque antes eu ouvia falar dele, mas ali eu conheci, comecei a ter realmente relacionamento com ele. E eu acho legal isso, porque às vezes a gente, mesmo quem cresce num lar cristão, ele precisa experimentar esse momento da conversão, que é muito comum em quem não nasceu num lar cristão e sentir esse desejo real, ter esse encontro real com Jesus, que é individual. Mas muitas vezes a gente pega por transferência ali só e falta, né? Ou a gente precisa chegar neste momento real e nesse encontro real para as coisas começarem a fazer sentido de verdade. Exato. Né? Às vezes a gente vive no tradicionalismo da nossa família, né? Aquilo que foi passado por gerações pra gente. E que é ótimo, que bênção que foi passado, né? Sim. Não tem nada contra, não, a gente crescer e receber isso da infância é um privilégio. Mas essa experiência também precisa chegar, né? Com certeza, a gente precisa viver por nós mesmos, né? É. A salvação é individual. Mas quando a gente tem um contexto, pessoas que estão ali ao nosso redor e que ajudam nisso, é melhor ainda. É. Quem sabe, né, no decorrer aqui desse papo, você não se torna também um pesquisador, né? Porque no final é isso, o cristão também é um pesquisador. A gente tem uma fonte maravilhosa e a gente precisa se debruçar sobre ela, pesquisar mesmo, gastar tempo nisso. Já deu para ver que o papo vai ser muito bom, já deu para ver que a gente vai aprender bastante. E então eu já vou te fazendo aquele convite. Se você está chegando agora, é a primeira vez que você tem contato com esse conteúdo, alguém de repente mandou para você, falou, olha que legal que eu vi aqui, e você não é inscrito no canal, então aproveita agora, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Compartilhar é uma ferramenta poderosa, gente. É uma forma também de pregar, uma forma de testemunhar. Então, fica o convite, tá? Se inscreve, curte, compartilha, acompanha a gente nas redes sociais também. A gente tá no Instagram, no Hope Hour DNT. Então, por lá, você fica sabendo os vídeos inéditos que estão sendo postados, né? Tem aqueles trechinhos para você também compartilhar. A agenda do mês pra você se programar. Fala, nossa, tal convidado, eu preciso estar atenta, não posso perder aquele episódio. Então, você fica sabendo tudo por lá. Brenda, então foi isso, né? No meio de um turbilhão, num momento que, de repente, você tinha até desculpa, porque você precisava estudar. Sim. Você precisava se dedicar ali pro exame, né? Pra prova que é tão aguardada. Você podia até usar isso como desculpa, mas foi o contrário. Foi exatamente o momento de criar essa maior dependência. Exatamente. Foi um momento muito especial pra mim, porque realmente eu fiquei ali dentro do meu quarto, né? Eu era estagiária no fórum da comarca de Joinville, na 4ª Vara Civil, e naquele momento a gente não podia mais ir ao fórum. E ainda não tinham os meios necessários pra gente fazer o que a gente faz hoje, de home office, não tinha sistema nem pra isso. Era o berço, né? Tava começando. Tinha acabado de explodir a pandemia, e eu lembro que a gente tava muito preocupado nessa questão, assim, e daí tava tudo fechado. E eu não tinha mais a faculdade, porque a gente não podia ir pra lá, ainda não tinha essa questão das aulas online. Eu não tinha mais meu estágio. E eu via os meus amigos maratonando séries, e todo mundo ali, nossa, que incrível, a gente vai poder... E a galera pensava que eram 15 dias. Vocês lembram dessa promessa? Não, já tá tudo resolvido. Dias. E daí a galera maratonando, e eu... Na primeira sexta-feira daquele momento ali, eu pensei, o que eu tô fazendo com a minha vida?
Realmente, vi algumas séries até agora, fiz todas as maluquices que eu podia fazer no meu cabelo até agora, mas e aí? São mais 14 dias pra frente, tem mais uma situação lá fora que a gente nem sabe como vai controlar. Com quem que eu vou me apegar? Ao que eu vou me apegar, na verdade, a quem, né? E daí foi quando eu pensei, olha, esse é o momento perfeito de poder estudar a Bíblia da forma que eu sempre quis. Com tempo, com tranquilidade, porque eu lembro que era tipo assim, 6 horas da manhã, eu tinha até 6:30 pra poder estudar no máximo, pra já correr pra faculdade, pra fazer autoescola, na época eu ainda fazia autoescola, e daí pra depois ir pro estágio, e O era... dia que engole a gente. Né? Exato, era insano, sabe? E daí, agora eu tenho tempo. Então eu peguei todos os livros que eu tinha disponíveis na biblioteca do meu avô, que é pastor, e eu peguei tudo aquilo e agora vou ficar aqui, imersa no que eu posso entender. Foi quando eu comecei a estudar e logo naquele momento eu senti que aquilo não podia ficar só pra mim. Porque quando você tem uma informação que é muito legal, você quer passar pras pessoas. E eu não tinha mais o contato delas no fórum, eu não tinha mais meus amigos na faculdade. Então eu pensei, vou postar nas minhas redes sociais. E na época eu só tinha o Instagram. Só que o meu Instagram, gente, desculpa, eu era solteira. Então, né, era a minha vitrine. Eram as fotos mais bonitas, só as fotos de viagem. Falei, ai, não quero misturar Jesus com o meu Instagram. Acho que não vai combinar. Olha como ainda faltava essa conversão real, sabe? Como faltava ali a relação com Jesus. E daí, eu pensei, não vou fazer mais nada, então. Não vou postar nada. E nessa sexta-feira, depois de ter estudado, eu pensei, o Espírito Santo ficou no meu coração, não, precisa fazer mais, sabe? E daí eu orei na sexta-feira e pedi pra que Deus pudesse me tocar, pra que Ele pudesse falar comigo de alguma maneira, se fosse aquilo. Porque eu já tinha entregado tudo pra Ele. E na época eu era estagiária, coitada, eu tinha conseguido comprar o meu celular apenas. E esse era o meu tudo que eu tinha pra entregar pra Ele. E eu lembro que naquela madrugada eu acordei. Então eu fui dormir na sexta-feira e eu acordei ali na madrugada do sábado. E foi muito claro, assim, eu tinha feito um propósito na oração de desligar o meu Wi-Fi, desligar todas a internet possível, né, o 5G. Conexão. Exato, para que aquele sábado eu pudesse estar com Cristo completamente e plenamente, o primeiro sábado da pandemia. E daí eu acordei, sem nenhum despertador, sem nada, só despertei. Quando eu peguei o meu celular, ele tem um modo que você pode deixar ele offline. Então eu comecei a ouvir uns louvores antes de estudar a palavra naquela madrugada. E eu não sei como, não tem explicação nenhuma, mas veio uma mensagem do aplicativo da Bíblia pra mim. Como? Não sei, sem internet. Então veio a mensagem, e era a mensagem de João capítulo 10, onde Jesus chama as suas ovelhas, e as ovelhas o reconhecem a voz dele, e ele chama as ovelhas pelo nome. E quando eu li aquilo, eu entendi que Deus estava me chamando pelo nome, para que pudesse voltar pro aprisco que era dele, porque ele era a porta de entrada. E é engraçado você falar voltar pro aprisco, né? Porque é como se você nunca tivesse saído dele. Você nasceu num lar assim, né? Exatamente. Mas era a proximidade com o pastor que faltava. Exato. Eu não tava reconhecendo a voz dele quando ele falava comigo. E daí, eu lembro que eu li que Jesus era a porta. Aí eu, peraí. Como assim Jesus é a porta? Porque me ensinaram que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida, que ele é a luz, que ele é o sol da manhã e não sei o quê. Mas a porta nunca ninguém tinha me ensinado. E daí foi aí que eu despertei a vontade de estudar sobre isso. Enfim, lendo livros, eu descobri que naquele contexto ali é que Jesus é a entrada, que é através dele que nós podemos ser salvos. E que, nesse sentido, Jesus ele era a porta, porque existiam duas maneiras dos pastores cuidarem das suas ovelhas. Tinha os apriscos que já eram prontinhos, que eram tipo casinhas bonitinhas. E tinha os apriscos que os próprios pastores precisavam fazer, porque eles não tinham dinheiro para alugar esses apriscos em lugares distantes. Então, o pastor literalmente colocava pedras nas costas e ele ia carregando ao longo do caminho. E em um momento ele via tá escurecendo, esse é o melhor momento para parar com as minhas ovelhinhas. Ele fazia um cercadinho com as pedras e quem era a porta? Ele mesmo. Ele se deitava ao chão para cuidar ali. Para garantir que elas não iriam sair. E que assim nenhum mal poderia chegar até elas.
quando eu tive essa percepção e eu descobri isso através do estudo profundo da palavra, eu tive um ímpeto, pegar o meu celular, ligar o Wi-Fi e gravar um vídeo sobre isso. E eu gravei explicando sobre isso, que Jesus nos chamava pelo nome, enfim. E na época eu tinha um TikTok, porque a minha amiga, que era americana, lá já tava bombando o TikTok. Ela falou assim: baixa aí, só pra me seguir. Aí eu, tá me bom. ajuda aí, me segue aí. Vou seguir você então. Nem mexia. E naquele momento eu pensei: olha, então já que eu não vou postar no Instagram pra não estragar aqui a minha rede social, minha que eu sou imagem. bonita. A minha imagem. Exatamente. Pros meus amigos da faculdade não verem que eu sou muito crentona. Então eu vou postar aqui no TikTok. E não havia aquela ideia de algoritmo, de engajamento, do que ia dar certo, do que não ia dar. E eu postei no TikTok. Aí, ok, postei no TikTok, enfim. Voltei a dormir, no sábado já era mais tarde ali, acordei novamente. Não tinha culto, né? Quer dizer, não tinha presencial, né? Era o primeiro culto na Novo Tempo, que era assim, geralzão pra todo mundo. E daí a gente sentou no sofá, eu morava com os meus avós na época. Sentou eu, meu avô, minha avó no sofá pra gente ver o culto. E daí, na metade do culto, eu falei assim: vô, então, eu fiz um vídeo falando de Jesus ali. Ele tem uma voz imponente, assim: como assim, menina? Como assim? Aí eu, fiz um vídeo falando sobre Jesus, sobre João capítulo 10. Ele, deixa eu ver. Foi quando eu realmente liguei novamente o Wi-Fi. Eu só tinha usado pra postar mesmo, né? E tinha um monte de curtidas e comentários. E uma galera falou: nossa, que legal esse entendimento, nunca tinha pensado nisso, não sei o que, faz, continua. Aí ele, meu Deus, bebê, que ele me chama de bebê. Que legal, que incrível, você não falou nada de errado, que eu acho que era um medo dele também, né? Eu falar com Deixa eu ver, deixa eu conferir esse negócio. Se eu tinha heresia, não dá, exclui. E daí, naquele momento, ele viu que eu tinha essa facilidade pra falar e principalmente pra passar conteúdos que tecnicamente são difíceis De forma natural, simples. E daí porque até meu sonho era ser professora, né? E daí foi quando isso aconteceu, assim. Aí postei, viralizou. E daí eu comecei a fazer o que a gente da igreja já faz. Eu falava sobre a lição da escola sabatina, eu falava sobre a meditação dos jovens e eu falava sobre o grande conflito. De uma forma mais diferenciada, assim. Então, toda aquela fase ali do início do livro, eu colocava a tela verde e explicava pra galera sobre o princípio da igreja mesmo, né? Lutero, enfim, Martim. E a galera pirou nisso. Porque eu contava as histórias de uma maneira fácil. E daí foi quando bombou o TikTok e eu comecei a fazer isso mesmo. E mostrar como eu estudava na faculdade, mas pra Bíblia. Foi quando meu avô deu o nome da Bíblia Gordinha. E daí Seu avô também? Foi o meu avô que deu o nome da Bíblia. E daí a galera me chama de a menina da Bíblia Gordinha até hoje. Por causa disso. Porque tem a Bíblia gordinha mesmo. Gente, se você não viu a Bíblia, dá o arroba. É M. Brenda Matos. M. Brenda Matos. Porque aí lá você vai ver a foto da Bíblia gordinha, vai ter acesso a esses vídeos, esses conteúdos também de uma forma... Eu diria que às vezes chega a ser divertida, porque você tem um jeito extrovertido de falar, né? E a gente entre as disciplinas, a gente falando de fruto do Espírito aqui também, um dos temas é a alegria, né? Alegria. Porque às vezes a gente acha que o cristão tem que ser careta. Exatamente. Que o cristão tem que ser fechado. E não precisa ser disso, né? Não. A Bíblia é pra gente ter deleite, é pra gente ter prazer. Exato. Então a gente pode falar disso com alegria também. Exato. Né? E a ideia de ter esses métodos onde você pinta, onde você faz legenda, onde você faz desenhos para compreender assim o contexto geral do que está sendo dito, é para que facilite. Tem o Bible Journaling também, que é um método muito legal que veio dos Estados Unidos para você estudar de uma maneira criativa. A Bíblia, a gente entendia que a Bíblia era algo tão sagrado que que teria que ser até ritualístico, assim. Mas você pode compreender a Bíblia de uma forma criativa e divertida também. Isso não inibe o poder que ela tem de salvação. Não diminui a Bíblia. Não, nem um pouco. Então, eu lembro que na minha época, a gente não podia nem colocar nada em cima da Bíblia porque ela era sagrada. E ela continua sendo sagrada. Ali é a palavra de Deus revelada a nós. Mas a gente pode utilizar, a gente pode usar mesmo. Então, quanto mais a sua Bíblia estiver pintada, quanto mais eu sempre falo isso. Uma Bíblia intacta não salva ninguém. É porque se ela for sagrada para ser distante...
Ela não tem serventia, né? Exatamente. Ela tem que ser sagrada e presente. Perfeito, ela tem que fazer parte do seu dia. Até porque quando Deus quiser falar com você, você precisa saber da linguagem que ele vai trazer isso. E às vezes é através das histórias que a gente vê na Bíblia. Às vezes é através das parábolas que Jesus contou. E daí você entende em um certo momento que é um momento difícil pra você. E só ali que você compreende. Eu tô passando por essa dificuldade. Agora eu entendo essa parábola. Agora eu entendo o contexto em que aquele personagem estava. E é assim que a gente vai conseguindo ouvir o que Deus quer falar pra gente. Porque é a linguagem da palavra que ele vai usar, entende? Tem um caminho que você recomenda pra começar? Tem alguém que tem essa dificuldade, fala, poxa, eu acho legal, mas pra mim não funciona, eu não entendo. Perfeito. Eu tenho 2 indicações de livros pra você começar lendo da Bíblia, porque eles são os mais simples. O livro de Marcos é o livro que ele foi o primeiro a ser escrito. E a ideia é que a história de Jesus não se perdesse. Então, ele foi escrito rápido e por isso ele é o mais curto dos evangelhos. Então, se você lê ele primeiro, ali você já consegue ter um panorama geral. Bom, do entendi que a é a história, história de traçou Jesus, né? O que ele veio trazer. Aí, ok, você já entendeu o livro de Marcos e já entendeu um pouco sobre a história de Jesus. Se você pular já para Tiago, que era, né, os teólogos dizem que ele era o irmão de Jesus, que era Tiago, o justo, um dos principais homens que também ajudou no crescimento da igreja primitiva em Jerusalém, ele fala... Tiago são os provérbios do Novo Testamento. Assim, ele ensina tudo que o cristão precisa, sabe? Ele fala sobre fé, sobre obras, fala sobre como a gente não pode ter diferença entre as pessoas, como a gente tem que tratá-las. Vai falar de um comportamento. Exato. Então, você conhecendo Jesus pelo livro de Marcos e depois entendendo como você tem que se comportar, você já pode ser um cristão completo só nesses 2 livros. E eles são simples. Se você começar por João, que é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, aí, meu Deus do céu, eu já tô tiltando. Já embaralhou. A cabeça já tá doida. Calma, você vai conseguir entender também. Mas com auxílio ali de algum livro, de algum didático pra você conseguir ir compreendendo a lição da escola sabatina. Você falou até da inteligência artificial, né? Exato. Que hoje ajuda é uma ferramenta. Ajuda muito. A gente precisa ter cuidado. Um certo discernimento a usar, porque às vezes ela tá realmente testando quais são os conhecimentos que ela pode adquirir de você, não você dela. Então, às vezes, tem algumas coisinhas erradas ali. Mas procurar também, né? Mas ela te ajuda. Eu gosto da inteligência artificial, principalmente para fazer a correlação. Porque daí você tem como comparar. Isso. Então você vê um texto que você não tá entendendo e ela te ajuda a encontrar outros textos. E aí na própria Bíblia você vai cruzando ali e vendo as respostas. Perfeito. Né? Ela ajuda nesse sentido. É muito interessante também. Às vezes até no resumo de um capítulo que tá muito longo, que tu já tá... não tô mais entendendo nada. Ela já ajuda ali também para que você entenda. Esse é o contexto. Essa era a história. Isso, perfeito. Era isso que tava querendo me trazer, né? Essa era a palavra-chave, no caso. Então, é interessante usar nesse sentido. Acho que a gente também. não precisa ter preconceito, né? Porque às vezes tem um preconceito, assim, não vou usar inteligência artificial, eu tenho que ler a Bíblia e pronto, né? E aí a gente deixa de usar ferramentas que estão disponíveis. Não, a gente precisa usar o que tiver às nossas mãos, com certeza. Com o critério de que a Bíblia entende a Bíblia. O código para decifrar a Bíblia é a própria Bíblia. Exatamente. Então, dali, a Bíblia comprova, então pronto. Então eu posso ficar com... Usar ela sempre como a nossa luz maior. E aí você falou uma palavra interessante, né? Você deu o passo e para dar esse passo você falou comece. Comece por Marcos, depois... Mas comece. Então nesse sentido de começar, eu queria te oferecer um suco. Tá. Queria só dizer que a produção foi incrível, que tá até combinando com a minha roupa, tá? É verdade. A vermelho combina com laranja. Sim, tem aí uma sobreposição, tá ótimo. Ai, mexe, gente. Meu suco é sólido. Tem que mexer? Tá. Ele é um pouquinho... A Brenda me disse aqui, quando ela viu esse suco, que ela tá acostumada a provar sucos. Só deixa eu falar com misturebas. O contexto. No sábado, é de lei. A gente vai almoçar na casa do meu sogro. E ele é o mister dos sucos, tá? Lá não tem suco de laranja? Pra quê? É tão básico. Simples. Não precisa. Então, ele começa a juntar todas as frutas que ele já plantou, né? Ou que ele comprou. E ele começa a colocar lá. E a nossa brincadeira é descobrir o que tem no suco. Como é que é o nome do seu sogro?
É o Jamilton. Jamilton, eu já tô fazendo suas vezes, tá? Exatamente. O suco é a proposta aqui agora pra ela Olha, decifrar. só olhando de longe parece muito que tem beterraba. Tá bem facinho, vai. É. E tá delicioso. Tá muito bom. Tá, vamos lá. Eu acertei só olhando, né? Aham. Tem beterraba. Dá pra ver até nas fibras que ficam assim, a gente reconhece. Eu acho que tem morango. Frutas vermelhas. Tem morango e mais algumas coisinhas. Os mirtilos juntos, mas a base é morango, né? Sim. Nossa, O que mais? Tem um azedinho. Não é do morango, o azedinho. Tá muito bom. eu acho que um limãozinho? Tem um limãozinho. Ah, Tem um limãozinho. E tem um docinho aqui, que esse docinho foi puxado pela água de coco. Pra ajudar a adoçar. Sem a gente usar açúcar. Mas a base desse suco é realmente a beterraba. E por que eu trouxe esse suco aqui pra nossa... arrasaram. para nossa conversa sobre o estudo da Bíblia, porque a beterraba ela é rica em nitratos e o nosso organismo converte esse óxido nítrico, tá, Chique. num composto que relaxa os vasos sanguíneos. Então, resumindo, a beterraba ajuda na irrigação sanguínea. Ela Que legal. dilata os nossos vasos, leva oxigênio para o nosso cérebro. Então, ela deixa a nossa mente mais apta para o estudo da palavra, para o estudo legal. em geral, né? Mas então, a gente falando das ferramentas que existem a nosso favor, né? As pessoas usam muito a beterraba para praticar esportes. É, pré-treino. Porque também oxigena ali os músculos, né? Então, por que não utilizar essas ferramentas que a gente tem, inclusive num suco, para começar? Porque às vezes a gente vai para a Bíblia, mas a gente tá com a mente cansada. A gente deixa para estudar a Bíblia, às vezes ali na hora de dormir, depois de um dia longo, estressante. E aí Sim. muitas vezes a gente não consegue mesmo usufruir, aproveitar aquilo, porque a nossa mente tá cansada, né? Sim. Então, e é legal porque o estudo da Bíblia, ele ainda vai fazer o que o suco faz também. Porque estudar também oxigena o nosso cérebro. Estudar a Bíblia também vai promover essa dilatação. Perfeito. E aí a gente está mais preparado para aprender. Nada como um cérebro bem oxigenado para aprender mais tantas verdades que tem ali na Bíblia, né? Perfeito. E você trouxe um aspecto que é muito interessante, que é começar literalmente, começar no início do seu dia de preferência. Porque ali a sua mente tá realmente limpa, você não teve nenhuma preocupação ao longo do seu dia, e ali você vai estar mais apto para estudar. E é o que eu falei para você, quando eu tava na época da faculdade, eu tinha meia hora para estudar a Bíblia e a lição ali, fazer um momento com Deus, o meu devocional, né? E às vezes você tem 15, 10 minutos e não é o tempo que você desprende pra fazer isso, sabe? É estar ali. É você realmente escolher primeiro Deus. Eu acho, tem um projeto que é muito incrível que se chama Projeto Maná e que eu acho sensacional, eu achei perfeita a ligação que eles fizeram, porque é o pão diário. O maná descia do céu todos os dias. Né, menos nos sábados que eles podiam recolher, né, a sexta-feira Guardavam exatamente pro sábado ali, eles recolhiam em dobro, mas era só nesse dia que tinha em dobro. Nos outros dias você precisava colher todos os dias para que fosse seu pão diário, para que você buscasse a Deus todos os dias. E nós precisamos buscar a Deus todos os dias. De nada adianta você ir no culto só no sábado ou só no domingo e achar que isso já é o suficiente para você. Não é. E o que a gente não vê é as pessoas assim, né? Ai, não, nossa, que péssimo, né? Tenho que comer de novo. Nossa, hoje eu tenho que comer de novo? Ai, a gente não reclama, Nem um pouco. né? Do maná físico. Exato. E às vezes a gente faz isso com maná espiritual, né? Falar, ai, todo dia. Ai, não, hoje eu quero dormir mais. E a gente vai relaxando com isso. Por isso que a gente fala que do estudo da Bíblia como uma disciplina espiritual. Exato, Né? disciplina. Que é algo que você põe ali como um hábito, né? Exatamente. E daí, dentro disso, tem o que a gente chama de CBG, que é a Comunidade da Bíblia Gordinha. Que é uma galera que tá comigo desde tá engordando o início, a Bíblia. E que tá engordando a Bíblia. E dentro dessa plataforma, eu ajudo a galera a entender que sim, existem pessoas diurnas e existem pessoas noturnas. Mas de nada adianta você começar o seu dia, mesmo que você seja noturno,
noturno, de nada adianta você começar o seu dia sem Deus. Então, Brenda, eu percebi que realmente eu não consigo estudar de manhã, não funciona meu cérebro. Tá bom. Antes de sair de casa, faz uma oração com a sua família, lê 2 versículos da Bíblia, coloca lá o livro de Provérbios pra você e lê pelo menos um capítulo por dia. Todos os dias antes de sair de casa. Não vai dar mais que 10 minutos. Fica tranquilo. Lê rapidinho, ora e vai pro trabalho. Ali você já teve um contato com a palavra. Ali você já tomou algumas lapadas, né? Porque o livro de Provérbios é você aprendendo o tempo todo na prática. E daí, assim, quando você retornar, se você é uma pessoa noturna, né? Se você gosta muito e tem muita facilidade de estudar de noite, aí você desprende um tempo maior com Deus e você estuda com mais tranquilidade. Mas sempre coloque Deus em primeiro lugar. Sempre tem esse momentinho, porque vai fazer diferença, com certeza. Existem relatos de pessoas que... Ai, não, hoje eu não vou fazer o meu devocional... E daí acaba que ela fez o devocional e se livrou de algumas frustrações ao longo do dia, porque aquele tempinho salvou ela naquele momento. Então, com certeza, entenda que faz a diferença. Faz a diferença. Se alguém te chamar de crentona hoje, te ofende? Não. Não, hoje eu tenho orgulho de ser cristã e de mostrar como a palavra mudou a minha vida, mudou a minha família. Hoje eu tenho a minha família, sou casada, já faz 1 ano, no dia 13 de outubro agora. Parabéns. Do ano passado deu 1 ano. E é incrível, porque se não fosse Deus, eu não teria essa família que eu tenho hoje, eu não estaria dentro dos caminhos dele, com certeza eu não teria a felicidade que eu encontro hoje. É bom pra gente fazer uma análise, né? Porque a gente tá no começo do ano, muitas pessoas em período de férias, a gente tá em período de traçar metas. E é bom a gente fazer essa reflexão e olhar pra gente com esse cuidado de, será que eu sou a mesma pessoa? Será que o meu cristianismo tá sendo representado ali também nas redes sociais? Ou, tudo bem, nem todo mundo tem rede social, nem todo mundo usa rede social ali para se comunicar, mas será que meu cristianismo está sendo representado também no meu trabalho, na minha escola? Ou será que eu sou cristão em determinado ambiente onde isso me é confortável, mas eu não demonstro esse cristianismo onde eu acho que por isso eu posso ser julgado, né? Por isso as pessoas podem me criticar. E aí, para fugir dessas críticas, então eu não demonstro esse cristianismo. Ou eu não vivo, de fato, esse cristianismo. Então, nesse começo do ano, essa pode ser uma boa reflexão. É uma reflexão que passou pela vida da Brenda. É uma reflexão que eu já fiz e continuo me fazendo diariamente também. E uma reflexão que, de repente, você quer se fazer nesse começo do ano. E aí você pensa, poxa, eu quero que isso seja muito vivo em mim, que isso seja muito real. Eu também quero essa experiência com Deus, eu também quero esse companheirismo com Deus, eu quero Ele no começo do meu dia, no meio do meu dia, no fim do meu dia, eu quero ter prazer em estudar a Bíblia, eu quero me aprofundar nisso, mas às vezes você tá pensando, por onde eu começo, né? A Brenda tinha uma biblioteca, né, de neta de pastor lá à disposição, que ótimo. Às vezes a gente tem esse suporte na família, às vezes a gente não tem esse suporte na família, às vezes a gente não tem os amigos que estão puxando a gente para perto de Jesus, pelo contrário, a gente tem os amigos que estão afastando a gente de Jesus. Então eu tenho um convite nesse começo de ano para fazer para você, nessa hora de você rever, de fazer essa reflexão, de buscar essas suas metas, que você pode contar com uma ajuda virtual, uma ajuda legal, prática, dinâmica, simples, que é a nossa esperança. Olha que legal. Então, o WhatsApp certamente está na sua vida. Você manda mensagem, você se corresponde por ali, recebe áudios, vídeos. É uma ferramenta cotidiana e ela pode ser também uma ferramenta para o estudo da palavra de Deus, né? A gente falou aqui de inteligência artificial. Então, o WhatsApp, essa ferramenta, pode trazer muitas bênçãos também. E esse é o convite que a Esperança te faz. Estude comigo pelo WhatsApp. Ó que prático. Não dá trabalho nenhum. É gratuito, viu? É um curso 100% gratuito. E aí você vai falar como melhorar a minha vida espiritual. Então, é uma meta para 2026? Você não está sozinho nessa meta, não. Você pode contar com a gente, pode contar com a Esperança.
Como você faz? Vou te explicar. Simples. www.novotempo.com/vida espiritual. É só digitar e você vai ser direcionado para o WhatsApp para conversar com a Esperança. E a partir daí, fica tranquilo que ela vai conduzindo os próximos passos. E eu desejo que você seja muito feliz nessa jornada de crescimento. É o meu desejo para 2026 também, esse crescimento espiritual. E que seja a nossa meta diária, porque acho que a Brenda vai concordar comigo. A gente, por mais gordinha que a sua Bíblia seja, tem sempre uma mensagem nova para tirar de lá, né? Sempre. Mesmo que você já tenha pintado aquele verso, mesmo que ele já tenha passado pela sua vida, com certeza há mais alguma coisa que Deus tenha a falar. Na verdade, às vezes até há um ditado que não passa a mesma água sobre a mesma ponte. Então, a gente sempre muda. Então, como aquele verso pode continuar sendo o mesmo, ele está escrito da mesma maneira, mas você vai percebê-lo de uma maneira diferente porque você mudou. Você mudou. As circunstâncias, às vezes, mudaram. As circunstâncias mudaram. Então, aquilo pode ser muito mais vivo na sua vida do que você pode imaginar. E por que riscar, colorir, escrever? Por que isso pode me ajudar? Você consegue entender que a gente está dentro de uma circunstância, de uma geração onde tudo é muito mais interessante do que um livro. Né? Ele está sendo cada vez mais deixado de lado, né? As estatísticas de leitura no Brasil mostram isso, né? Perfeitamente. Até hoje, até o livro foi digitalizado. Tem o Kindle, né? Que é aquele aparelhinho que você lê através dele, que é muito interessante, porque você consegue comprar mais livros e ler muito mais. Mas ele ainda é digital. Então, há estudos comprovados de que nós, seres humanos, e principalmente crianças, que têm o cérebro mais plástico ali, você lendo através de uma peça física, escrevendo e marcando, você aprende muito mais. Legal. Ou seja, você está utilizando a ciência a seu favor e principalmente fazendo com que aquilo seja mais interessante. Entende? Porque de nada adianta você ler um livro e só ir folheando ele. Mais fácil de encontrar também? Mais fácil de encontrar? Com certeza. Porque às vezes você marca ali as promessas, todas as promessas bíblicas, você escolhe uma cor, marca aquela promessa. Então, quando você se depara com aquela cor, você já sabe, é uma promessa. Perfeito. A Vasti trouxe o que a gente chama nos métodos de aprendizagem ali, ela trouxe o que é o Color Code, ou código de cores. Ai, nem sabia que tinha nome. Você tá, ó, à frente do tempo já tá sabendo até das metodologias. Tô sabendo sem saber. Exatamente, porque é algo até que já simples, assim, você já pode pensar natural, que... Exato! E daí, você escolhe uma cor, e aquela cor, ela pode ser relacionada com um tema, ela pode ser relacionada com um personagem. Então, quando eu fui ler da primeira vez, todas as vezes que eu lia sobre a história de Moisés, eu pintava ele de azul, porque ele abriu o Mar Vermelho, e ele tinha essa questão com a água, ele tinha sido colocado no rio, enfim, eu relacionei Moisés com azul. Então, quando eu abri ali a história de Êxodo e eu via todas as vezes que a Bíblia estava pintada de azul, e aí, consequentemente, eu pintava Deus de vermelho, todas as vezes que o Senhor falava com ele, eu olhava, olha como Deus fala com Moisés. Até os diálogos, né, ficaram claros. Facinho, porque daí eu sabia quem estava falando. Porque já aconteceu com você, com certeza já aconteceu com você também. De você estar lendo um livro e falar... Quem que é a pessoa que tá falando isso aqui agora? Quem que é esse personagem? Ainda mais quando você não tá no contexto, né? Quando você vai direto pra aquele texto. Às vezes, numa meditação, você vai direto pra aquele texto. Aí você se perde. Exatamente. Daí você fica perdido. Daí ali não. Principalmente quando você, futuramente, eu creio, profetizo na sua vida que você pregará também. Quando você abre ali a palavra e já vê... pintado é muito mais simples de utilizar, né? Você, isso aqui realmente é quem falou foi Moisés, ou quem falou foi Deus, então eu vou utilizar isso agora nesse momento do meu pequeno grupo, ou no momento em que eu tô ali na escola sabatina, ou no momento em que eu tô no meu EBD, não sei que religião que você é, enfim... São maneiras, ferramentas para que você esteja mais atento e que aquilo seja mais interessante aos seus olhos. Então, e é muito gostoso quando você tá na igreja e o pregador fala assim, sei lá, Êxodo 20, versículo 2. Aí você abre. Ai, tá pintado, hein? Vai, pastor, que eu vou fazer mais uma anotação aqui. Você já fica esperando por mais informações para deixar cada vez mais gordinha a sua Bíblia, para você ter mais informações e realmente aprender mais
mais com isso, sabe? E é incrível, é muito gostoso essa maneira. Você falou aí do Color Code, né? Isso. E você também fala sobre estilos diferentes de aprendizagem. Tem gente Isso que é mais muito visual, a cor vai funcionar bem para essa pessoa também. Tem outros estilos. Exatamente. Existem 3 métodos de aprendizagem já disseminados, assim, né? Realmente que foram comprovados cientificamente. Então, tem o auditivo, tem o visual e o sinestésico. Brenda, como assim? Não entendi. Explica, vai. Vamos lá. O auditivo é aquela pessoa que eu tenho inveja. Uma inveja boa. Que é aquela pessoa que na escola ela ouvia e já era o suficiente. Eu não consigo ser essa pessoa. Não é o meu método de aprendizagem. Por quê? Porque ele ouviu uma vez, tá gravado. No dia 5/10, às 9h45, o professor falou isso e isso tá falado. O meu marido é essa pessoa. Ele não abre um caderno, ele sabe tudo, ele lembra de tudo e ele consegue te ensinar aquilo que ele estudou, sei lá, há 40 anos atrás. Ouvindo. Porque ele aprendeu só de ouvir. Apenas. E tem muita gente que é assim. E é aquela pessoa que fica te analisando enquanto fala, ela presta atenção até nos seus gestos. Por quê? Porque ela tá guardando aquelas informações. Esse é o auditivo. Então, se você era assim na escola, provavelmente você é auditivo. Tem o visual. O visual é aquela pessoa que sou eu. Que ela precisa pintar, que ela precisa circular, que ela precisa marcar, que ela precisa desenhar. Gente, eu preciso desenhar. É muito difícil pra entender. Quer ver quando a pessoa visual, ela se percebe assim. Vai num ambiente aberto com ela e fala assim, olha, aqui vai ficar um sofá, aqui vai ficar uma TV e aqui vai ficar um microfone. Mas vai caber? O visual é essa pessoa. Vai caber? Não vai caber. Aí a gente que é visual, a gente pega uma folhinha de papel. Ah, tá, tem tanto de metragem. Aí vai ficar desse lado aqui. E daí a TV vai ficar desse. Ai, olha, dá até pra caber um armário aqui do lado com essa metragem. Sou eu com marceneiro na vida. Não, aqui a gente faz assim, sobe, não entendi nada, desenha. Exatamente, a gente pede esse auxílio visual. E aí a gente consegue aprender e levar isso pra vida. Tem coisas do direito que eu começo a falar que, meu Deus, faz o quê? Acho que 4 anos que eu já me formei, que eu não atuo e que eu ainda lembro por causa disso. Mas o visual não é só ler. Não é só ler. Essa pessoa, ela precisa de interagir com elementos, né? Elementos pra ela conseguir entender. Agora, o sinestésico é aquele que precisa interagir. Ele é o da mão na massa. Normalmente, as pessoas que são sinestésicas, elas gostam muito de ciências. Elas gostavam de ir no laboratório, elas gostavam de fazer as experiências. Mistura esse com esse. Exatamente. Sabe as pessoas que são sinestésicas? Aquelas que gostam muito de cozinhar. Elas gostam... então agora eu tô na dúvida, porque eu amo cozinhar, mas eu ainda acho que eu sou visual. Vários. Pode misturar. Pode ter vários. Pode ter vários. Então, pra você que é auditivo, podcasts são ótimos, hein? Verdade. Já segue aqui a gente, já se inscreve, que vai dar tudo certo. Mas o sinestésico é essa pessoa que ela precisa medir, olhar, bater, fazer. E como é que eu faço isso com a Bíblia? Com a Bíblia, você precisa estudar pra aprender. O seu melhor método. Você precisa... Nossa, Brenda, eu comecei a marcar igual tu tá falando, mas ainda assim, pra mim, não funcionou. Tudo bem? Existem bíblias online que você consegue colocar só o som, se você for auditivo. Você tem até hoje comentários bíblicos que já são ali no YouTube ou no Spotify também, em que você consegue ouvir a pessoa e segue assim o seu estudo da Bíblia. Não tem problema. Sabe, a gente tem várias formas hoje de poder aprender sobre a Bíblia e sobre os estudos, e dessa maneira você estar aprendendo da melhor forma e do melhor método de aprendizagem, entende? E o sinestésico, bom, se você é sinestésico, você precisa ter um ministério na igreja. Porque assim você vai... assim que você vai interagir. Interagir, vai atuar, vai colocar em prática. Então... Dentro dos métodos de aprendizagem, essas são as minhas melhores dicas para você. Ou seja, você não pode só ouvir como Jesus ensinava. Exato. Você precisa ir lá, num estudo bíblico, num momento de testemunho, para você viver aquela experiência de ensinar. Exatamente. Se colocar à disposição a tal ponto de eu vou estudar isso aqui, eu vou sentar, vou olhar, vou aprender para que eu possa repassar isso para as pessoas. Sabe, os evangelistas normalmente são sinestésicos, porque eles estão nativa, estão fazendo, estão acontecendo. E criar o compromisso também acaba ajudando, né? Porque se você tem um compromisso
de falar sobre aquilo, né? Na própria rede social, né? Você tem o compromisso. Isso acaba te forçando também a ter esse hábito, né? Disciplina. Então, sei lá, convidar alguém. É igual a academia, que às vezes pra você criar o hábito você precisa ir com a amiga. Precisa levar alguém junto. Exato. No estudo da Bíblia pode ser assim também. Às vezes sozinho pra você é monótono e você não cria o compromisso. Então, sei lá, mãe, vamos estudar junto todo dia? Vamos, tem uma amiga, vamos estudar junto e vamos... Perfeito. Pode ajudar também, né? Grupos de estudo são ótimos para todos os métodos de aprendizagem. Se você é visual, alguém vai estar ali te ajudando a entender, a visualizar. Se você é auditivo, vai ter alguém falando para você. E se você é sinestésico, provavelmente você vai estar sendo a pessoa que vai estar passando isso tudo. Vai estar bem envolvido. Exatamente. E como que você faz para equilibrar? Hoje, como é que tá a sua vida profissional? Tá. Continua ainda na pesquisa acadêmica também? Um pouco dos dois, né? Na verdade, hoje eu sou sócia de uma agência de marketing digital. Porque esse ministério das redes sociais me migrou completamente. Me colocou em um cenário onde eu nunca imaginava. Então, por isso que você falou que mesmo não exercendo direito. Porque você meio que deixou ele na gaveta ali. Deixei. Era o sonho da minha família que eu fizesse direito. E daí eles falaram, não, beleza, tu fez direito, mas agora tu tem que passar na OAB. Aí eu, então tá bom. Passei de primeira e falei, não quero mais. Tá ótimo, tá aí meu diploma, tá aí a carteirinha, muito obrigado. Mas eu tenho certeza que eles estão muito felizes com sua missão hoje, né? Ah, com certeza. O meu avô me apoia muito. Eu acho que ele é meu fã número 1. Ele baixa todos os meus vídeos e posta no Facebook dele. É a coisinha mais fofa do mundo. Ele posta tudo lá e tá sempre apoiando muito o ministério. Então, é uma bênção, assim. Então, você concilia hoje o marketing e o que você faz profissionalmente. Então, exatamente. O ministério me deu o marketing digital e dentro do meu trabalho hoje, eu consigo tirar um tempo para fazer conteúdo só para mim. E porque eu fazia conteúdo só para mim, hoje tem clientes que querem que eu faça para eles também esse conteúdo. Então, uma coisa tá interligada completamente à outra, o que é maravilhoso. E o fato de criar conteúdo gera compromisso. Exatamente. Gera mais uma vez a necessidade de estar ali. E a sua relação com a leitura, com os livros, além da Bíblia, dá tempo de engordar outros livros? Olha, os livros que eu estudo são diretamente ligados à Bíblia porque eu tenho a comunidade da Bíblia Gordinha. E eu estudo com eles todos os dias pela manhã. Então, eu preciso estar me atualizando o tempo todo dentro dos conteúdos da palavra mesmo. Então, é isso. E ali vai também no post-it, vai colorindo também. Sim, com certeza. Tudo pintado, colorido, com todos os materiais possíveis de papelaria estão ali dentro do meu escritório, porque é isso que me auxilia, que me ajuda, assim, que me dá ânimo. Tipo, uma caneta nova, legal, vou estudar a Bíblia com ela. Daí... Pronto, é isso. Você é fã de papelaria, então, também, né? Nossa, eu amo. Você também falou uma vez sobre música. Estudar a Bíblia com música. Que música é essa e como é que ela ajuda realmente a absorver melhor o conteúdo? Perfeito. No momento em que eu tô fazendo meu devocional, eu tenho 2 tipos de música que eu escuto. O primeiro momento é o momento de adoração, que realmente é uma música onde tem letras, né? No sentido de você poder cantar junto. Então, são músicas onde a gente adora e canta com É como se você preparasse o terreno ali. Exatamente. É um momento de adoração, porque tudo é um momento de adoração. Estudar a Bíblia é um momento de adoração, cantar é um momento de adoração, mas é ali onde o seu coração está se dispondo, está abrindo, movendo o terreno mesmo. E logo depois, eu passo por uma outra playlist, que é uma playlist instrumental. Brenda, por que você não continua escutando as mesmas músicas? Porque a letra das músicas me fazem tirar o foco da Bíblia. Porque daí eu vou querer cantar junto. Eu jamais conseguiria mesmo ouvir uma música e ler. Sabendo ainda a letra pra cantar junto, impossível pra mim. Então eu coloco ali um louvor instrumental, né? E aí, assim, eu vou conseguindo seguir a palavra. E aí você tem... É muito bom, porque parece uma série. Então eu tenho esse cuidado. No sentido de, estou estudando provérbios, vou colocar um instrumental mais clássico. Ah, não, agora eu tô estudando, sei lá, Reis. Eu já coloco realmente um... Mais épico. Exatamente. Pra parecer uma série, pra que eu possa ficar ali durante horas e horas estudando, pra que aquilo me anime. E é incrível, porque eu acho que o Espírito Santo vai direcionando ali a música, que parece que no ápice da história...
a música O que acompanhou você escuta junto. lendo Cantares? Normalmente eu evito colocar algum louvor, porque daí vai ficar muito romântico. Muito romântico, muito apaixonante, né? Que dica que você daria pra quem tá... É começo de ano, né? Dá tempo ainda de fazer um ano bíblico. Com Dá certeza. tempo de pegar ainda e fazer o ano bíblico. Até porque essa história do ano bíblico é mais pra gente ter esse compromisso diário mesmo, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas estão lendo pra cumprir meta. E aí não é eficiente. Concorda? Completamente. Como é que a gente faz pra fugir disso? Dessa leitura que é rasa? Bom, quando eu tô falando pra galera nas redes sociais, eu nunca coloco uma meta muito extensa como a do ano bíblico. Ela é muito interessante, mas com algumas pessoas que estão iniciando a leitura, não funciona, porque é uma meta muito extensa. Então, coloque metas menores. Coloca a meta de um mês, de uma semana, de 15 dias. Porque daí você vai colhendo fruto, você vai tendo seus troféuzinhos, sabe? Tipo, li um livro que tem 5 capítulos hoje, né? Durante essa semana, por exemplo. 5 capítulos, 1 por dia. Ali você consegue se aprofundar com um capítulo por dia. Às vezes, o ano bíblico te dá 4, te dá 3, e daí a pessoa já... não fiz um dia, já perdi muito. Perdi tudo. Então, estipule metas. Tem aqueles que só leem Gênesis, né? Porque aí para em Êxodo, daí quando vai começar de novo, começa o ano bíblico, e tem que começar do primeiro livro da Bíblia. Exato. Eu, por exemplo, não indico as pessoas começarem a ler pelo livro de Gênesis. Porque ali começa ali nos nomes, a pessoa genealogia, não quero mais. Parou na genealogia. Ou não fez sentido. Exato. E, na verdade, se você for parar pra pensar... Tudo na genealogia da Bíblia tem um significado, tem alguma coisa por trás. Os nomes têm significados e podem te ensinar muito. Enfim, a gente precisa de um auxílio nessa questão, sabe? E a gente tem muitas coisas hoje na internet que podem nos ajudar. Então, nesse sentido, eu acho que metas menores, elas funcionam melhor. Então, acabei um livro, agora vou pro próximo. E assim você vai ganhando estrelinhas e troféus na sua mente mesmo, você estipula isso. Essas recompensas, e daí você vai aumentando. Quando você vê, você já leu a Bíblia toda. Tem uma série no meu canal que eu fiz, que são dos livros pequenos, que a gente lê todos os livros pequenos. Então, rapidinho. Quando você vê, nossa, que legal, olha quanto livro da Bíblia eu já li. Deu um check na Bíblia ali, geral, né? Exatamente. Tu começou a pintar ali no índice, nossa, que incrível. E daí depois você vai pros livros mais grandes, assim, né? Com mais densos mais mesmo. denso. É pra buscar essa satisfação mesmo, né? Satisfação. A gente tem uma coisa com produtividade, né? Temos, infelizmente. Mas a gente tem que saber dosar isso, né? Isso. E trazer de uma forma que é saudável pra gente. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa muito competitiva, então por que eu não trago isso de alguma maneira gamificada pra minha vida, sabe? E é pra minha vida, né? Exato. Porque não põe meta pro outro, não. Exato. E não fica comparando com ninguém na internet. Às vezes você olha aquela blogueira que ela tem... Olha a sua Bíblia gordinha e fala assim, nossa, eu quero a Bíblia gordinha também. Mas não é hoje, né? A Bíblia gordinha, ela demorou 2 anos pra ser feita. Pra ficar gordinha mesmo. A minha nova Bíblia, que agora tá começando a ficar gordinha, são 3 anos. Então, a cada momento que vai se passando, a gente quer se aprofundar cada vez mais. Então, a gente não pode ficar se comparando a ninguém. E se você tem 10 minutos ou 3 horas, o importante é que você está tendo aquele momento com Deus. Não se compare. Rotinas são diferentes, pessoas são diferentes. Então, não dá pra gente se colocar nesse lugar, porque é injusto. Não são os mesmos contextos. Vale a pena gastar mais tempo até realmente entender aquele verso do que pular pro próximo? Olha, depende muito de como você vai pesquisar, sabe? Depende muito da fonte que você vai tirar. Então, dependendo de como for, às vezes compensa você passar pro próximo. Às vezes você tá ali... Não tô pronto ainda pra isso. Exato. Às vezes o Espírito Santo não tem algo a te trazer naquilo ali. Às vezes ainda está encoberto, ainda não é o ideal pra ser revelado a você. E quando você menos esperar... Uau, era isso que queria dizer, então? Você vive alguma experiência ou passa por algo que aquilo é revelado a você. Então, você fala muito sobre esse uau, né? Que é o êxtase, assim, de descobrir alguma coisa, de falar, poxa, nossa, eu entendi isso. E quanto mais a gente estuda,
Mas isso acontece? Isso, com certeza. Eu chamo isso de mind blown, né? Que é aquele meme que é a cabeça da pessoa explodindo. Vai aumentando. Exatamente. Isso é muito bom. É uma satisfação muito grande você descobrir coisas por si mesmo. E você é capaz. Às vezes a gente se coloca num lugar onde só o meu pastor pode me ensinar alguma coisa, onde eu só dependo de alguém para aprender. Hoje não, a Bíblia, ela tá nas nossas mãos, então a gente pode aprender por nós mesmos. E, claro, com a ajuda do Espírito Santo, com o auxílio dele ali. E a Bíblia é o único livro que você pode ler e o autor está ao seu lado. É verdade. Então isso é muito maravilhoso. Então... Pode tirar as dúvidas direto com o autor. Exatamente. Não tô entendendo o que você quis com esse personagem aqui. Pronto, ora, lê. Exatamente. Né? Então isso é muito gostoso. E é muito importante isso pro jovem, né? É legal ver você assim, tão jovem, falando. Eu também sou jovem, viu, gente? Com certeza. Sou bem jovenzinha. Mas é legal ver essa experiência real sua, esse incentivo, e como isso pode ser para a juventude. Sim. Porque muitas pessoas tendem a viver essa fase com uma falta de compromisso mesmo com isso, né? Sendo relapso com isso. Sim. Então fala para os jovens agora, fala, gente, tem alegria, tem prazer. Sim. Não é à toa que a Bíblia é clara dizendo que ela é o nosso guia, que ela é a nossa lâmpada para os nossos pés. Ali você encontra a resolução de grandes problemas da sua vida que você tá procurando em coaches e em outras pessoas. E, na verdade, a palavra já foi revelada a você. Sabe? E, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas como você é madura? Eu não sou, não. Tudo que tem de bom em mim vem de Cristo, não sou eu. Então, entenda que isso daqui só vem através do entendimento da palavra. E é isso, se tem muita gente ao seu redor, entenda isso. Leve isso pra você. Coloque essas pessoas num pequeno grupo, estude a palavra e vamos crescer cada vez mais os frutos do evangelho. Levar as pessoas para Jesus é com certeza a melhor coisa que a gente pode fazer, sabe? É aquilo que realmente anima o nosso coração. Então, use a palavra como um método, a ferramenta para trazer pessoas para perto de Jesus. A gente falou muito da disciplina aqui, né? Do estudo da Bíblia. E agora eu quero trazer um pouquinho do fruto do Espírito, que a gente tá trabalhando o fruto do Espírito, que é um só, mas tem várias nuances, né? Sim. Que estão juntas ali, que se completam. E junto com o estudo da Bíblia, a fidelidade tá muito atrelada, né? Porque como eu vou ser fiel se eu não tiver o suporte da Bíblia? Não dá para separar a fidelidade do estudo da Bíblia, não é? Exatamente. A fé, na verdade, ela só vem através daquilo que você conhece, né? Ok, a fé é ir para caminhos ou pisar onde você não vê. Mas você só tem fé quando você conhece a pessoa. Quem te leva. Exatamente. Quando você conhece a pessoa que está com você. A fé é esse grande fruto que a gente consegue adquirir através da Bíblia. E é incrível, porque a fé, ela tá atrelada completamente às obras. E assim, é um com o outro. Os frutos, é perfeito. O que vocês falaram é que realmente há um fruto só, mas há vários gominhos dentro desse fruto. E uma coisa vai se interligando à outra. A oração está ligada completamente à fé e à fidelidade. Aí você tem o estudo da Bíblia para você conseguir orar. Você precisa entender para quem você tá orando, com quem você tá orando. Para ser bondoso, para ser amável. Para ser bondoso, você precisa entender quais são as histórias da Bíblia onde Deus foi bom, onde ele foi misericordioso, onde há alegria. Não há como ter alegria se a gente não tiver Jesus por perto. Então é tudo interligado. Não há como tirar um desses gominhos, o fruto não vai estar completo. Então, a gente precisa de todos, assim, completamente. Para ter fidelidade, você precisa ter o estudo da Bíblia diário. Senão, você não vai ter em quem acreditar. Teve algum momento em que a sua fidelidade foi posta à prova? E aí, esse estudo da Bíblia foi exatamente o que te deu a força, a coragem, né? A certeza daquilo que você estava falando, daquilo onde você estava sendo provada? Com certeza. Eu acho que o momento em que isso foi mais forte para mim foi na faculdade. Foi quando as aulas que eu precisava finalizar, elas eram no sábado. E ali foi a palavra mesmo que me comprovou. Porque eu pensava, gente, mas qual que é o problema, né? E daí, estudando profundamente,
que o sábado era, na verdade, ali a questão do templo de Deus no tempo, eu entendi que não. Nossa, que incrível como você foi parecido, né? Por causa do sábado Foi por também. causa do sábado. É. E foi ali que eu falei com o meu professor, e na época o STF estava em decisão sobre isso, sobre a questão das aulas do sábado. Depois teve toda a mudança do Enem também. Mas eu conversei com ele e tinha ali os argumentos necessários bíblicos para poder mostrar para ele o que eu tinha de fé e o que eu defendia. E antes mesmo da decisão... Que não era preguiça. Exatamente. Que não era falta de vontade, né? Mas que tinha um embasamento bíblico, uma doutrina por trás, né? E tudo aquilo que eu tinha feito no sábado, nos anos anteriores, eu levei como prova pra ele. Então, não, eu não tô de descansinho, eu não tô aqui de preguiça. Mostrei as ações sociais que a gente fazia com os jovens da igreja, mostrei todas as vezes que a gente foi cantar no hospital aos sábados, mostrei tudo isso pra ele. E usei isso como prova, sabe? As nossas ações. E daí foi ali que a minha fé foi comprovada. As obras comprovaram a minha fé e me liberaram essa aula. Ele foi tranquilo, conversou comigo, viu que realmente qual era a situação. E meses depois o STF aprovou que realmente as aulas não eram obrigatórias para essas pessoas, era só levar um papelzinho, né? Que o STF tinha decidido. Mas antes disso, eu tive a possibilidade de comprovar com as obras que nós jovens... E testemunhou. Com certeza. Foi um testemunho. No fim... tudo aquilo que a gente aprende em teoria não pode terminar na teoria, né? Exato. Embora a obra não seja o que salva, mas a obra é colocar em prática aquilo que você aprendeu. É a prova de que você tá aprendendo, né? Deus, ele precisa colocar a gente nesse momento de prova pra ver se nós estamos com ele e se nós não estamos com ele. Então... é por isso que às vezes você tá passando por alguma necessidade, daí você pensa, ah, meu Deus, mas Deus não está falando comigo. É porque no momento que você está numa prova, o professor está em silêncio. Ele quer saber o que você aprendeu. É verdade. Não o que ele tem a dizer pra você. O momento de ensinar ali já passou, né? Já. Agora eu quero comprovar o que você sabe. Comprovar. E você tem uma passagem bíblica... não sei, né? Numa Bíblia tão gordinha, tão colorida, tão riscada e desenhada. Mas tem algum ali que mexe mais com você, assim? Dá pra tirar, às vezes, um verso ou um livro, algo favorito que te inspira mais? Eu comecei a comunidade com um livro que é o meu favorito, que é o livro de João. E João, não é à toa que ele se chama... Ele se autodenomina o discípulo amado. Exatamente, o mais amado. E esse verso também tem completa ligação com o meu avô, que eu ia acompanhando ele nas pregações, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando eu penso nesse verso e eu vejo tudo aquilo que realmente Deus fez através da minha vida e com a disponibilidade, é o que realmente comprova que o presente que Deus nos deu foi tão grande que me deu a possibilidade de viver, não só aqui, mas eternamente. Você falou em amor. Amor e fidelidade também caminham juntos? Com certeza. Porque se não houvesse amor, não haveria fé. E se não houvesse fé, não haveria amor. Elas são completamente interligadas. Então, nós podemos acreditar num Deus que amou e que entregou o seu Filho. E é porque Ele entregou que nós podemos ter fé que Ele voltará e nos levará para as nuvens dos céus, com Ele, com poder e grande glória. Se Ele pede hoje fidelidade, é porque nos amou primeiro, né? Exatamente. Que lindo. Tem uma frase, assim, que resume essa sua experiência, esse seu desejo de ser fiel, de ser constante. O que te motiva todos os dias a ser essa serva de Deus? O que me motiva é o amor dele, mas o que eu posso levar é que a todo dia nós podemos nos reconectar com aquilo que é celestial através da palavra.
Então a gente tem um pedacinho do céu nas nossas mãos. E às vezes a gente deixa isso para depois. Então é a reconexão todos os dias. Eu acho que reconectar seria a palavra que eu poderia levar. Reconectar com o amor, reconectar com o céu, reconectar com o nosso Criador. Reconexão. Reconectar com a essência. Com a nossa essência. Com a nossa essência. Que é o nosso Criador. Ai, que lindo, que gostoso. Foi ótimo. E, pra gente fechar aqui, você que gosta tanto de colorir, que colore a Bíblia, tem o livro colorido também. Tem! A gente, nessa época de Bob Goods, onde as crianças e os adolescentes e os jovens e todo mundo tá pintando, eu tive o cuidado de pensar em um livro para colorir, onde a gente não colorisse bichinhos animados, mas que a gente colorisse as histórias da Bíblia, que elas fossem animadas de uma maneira muito bíblica. Então, de forma cronológica, eu criei esse livrinho junto com a minha equipe e a gente colocou todas as histórias ali do Antigo Testamento até o nascimento de Jesus. Tem ali o finalzinho, que é o nascimento de Jesus, para que depois a gente possa fazer só a história de Jesus ali depois. Então, esse livrinho foi um livrinho que a gente pensou pra essa geração, assim, que ama pintar e que vai colorir a Bíblia de uma certa forma. Muito legal. E eu não consigo encerrar essa conversa nossa sem lembrar de um desenho que eu vi você colorir, pra você contar essa história pra gente também. Tá. Que é a história do casamento. Você escolheu colorir o desenho ali de um casamento, porque isso tem um significado muito forte pra você. Divide com a gente aqui também essa história. Ai, gente, vocês querem que eu chore, né? Não! Bom, a história do casamento é a história... É uma história muito especial pra mim, até me embargou a voz. Porque eu escolhi ali a história do casamento de Ruth e de Boaz... porque é uma história maravilhosa, onde a gente vê uma mulher que foi fiel, que escolheu a fé da sua sogra para que pudesse seguir, e era não só a fé da sua sogra, mas se tornou a fé dela. Não era uma fé de berço, não mas foi era, real para ela. Mas que funcionou muito bem. E elas passam por grandes dificuldades, e Deus tinha uma pessoa especial para ela preparada, mesmo depois da dor. E mesmo depois da dor, eu tive uma pessoa muito especial preparada para mim também. O que é mais interessante é que no momento em que eu fui pedida em casamento, começando a vida, né? Tinha me formado há pouco tempo e meu marido também. Nós não tínhamos dinheiro, mas eu já tinha marcado a data do casamento, porque comigo é assim, eu funciono com metas. E a curto prazo, né? Exatamente, rápidas. Ele me pediu em casamento em dezembro, no dia 13 de dezembro, e eu tinha marcado o nosso casamento para 13 de outubro do outro ano. Ou seja, menos de um ano para conseguir organizar tudo. E acontece que eu não tinha... Todas as vezes que a gente fazia horários extras, que a gente corria atrás das coisas, sempre havia algum imprevisto com carro, com uma faculdade, enfim, sempre tinha alguma coisa, alguma despesa extra. Exatamente, alguma dívida que surgia do nada, e aquilo frustrava muita gente. E até que na Páscoa nós entregamos o nosso casamento em todos os aspectos nas mãos de Deus. Antes a gente orar, Deus, dá dinheiro pro casamento. Essa era a oração, Deus dá dinheiro pro casamento. E Deus deu. Só que esse dinheiro, ele ia. Junto com as despesas inesperadas, ele ia embora. Até que em um momento, nós decidimos orar pelo buffet, nós decidimos orar pelos convidados, nós decidimos orar pela decoração em específico. E cada dia nós orávamos por uma coisa em específico. No domingo nós decidimos isso. Na segunda eu orei, nós oramos cada um na sua casa, né? Nós não morávamos juntos. Nós oramos de madrugada e na terça-feira nós oramos por mais uma parte do casamento. Nesse mesmo dia eu recebi uma ligação de uma amiga que tinha me ligado para falar que ela, meses anteriores, para falar que ela não iria no meu casamento. Porque ela iria casar no mesmo dia que eu. E daí eu fiquei muito triste e feliz ao mesmo tempo, porque ela ia se casar. Mas no mesmo dia que eu, então ela não poderia ser minha madrinha, não poderia estar ali. Passaram-se alguns meses, nós oramos por isso. E ela me ligou
e falou assim: Brenda, lembra que eu iria me casar no mesmo dia que você? Então, não vai mais acontecer o casamento. Eu descobri uma traição do meu noivo e eu quero saber o que você tem até agora no seu casamento. Isso era ali mais ou menos em abril, né? Ali perto da Páscoa. E eu falei: amiga, a única coisa que nós conseguimos realmente adquirir até agora foi o local do casamento. E a gente só tinha pagado a primeira parcela. Ainda tá pendente. E ainda tem que terminar até o dia do casamento. E daí ela falou: pois é, Deus sabe de todas as coisas mesmo. Porque a única coisa que faltava pra mim era o local. Aí eu chorando com ela, eu acho que eu fiquei mais triste por saber que ela não se casaria do que realmente feliz pela notícia que ela ia me dar. Porque ela falou: Brenda, você só tem um lugar. E eu não tenho lugar, mas eu tenho tudo. Eu tenho todo o resto. Todo o resto. A decoração, o buffet, eu tenho tudo. E como o meu casamento não vai acontecer, eu queria muito te dar de presente as coisas que eu já consegui adquirir. E naquele momento, eu só conseguia sofrer com ela. Porque ela tinha perdido a pessoa e todas as coisas. Então, depois conversando com ela e ela me consolando, ela falou: Brenda, aceita os presentes que Deus dá. Ele deu 2 presentes pra gente. Ela me deu o livramento, ele me deu o livramento, e ele tá te dando um casamento completo. Então, eu só quero que você aceite pra que eu possa ficar feliz com alguma coisa do meio de tudo isso que aconteceu. Eu só quero isso. Então, você quer aceitar? Daí eu falei: com certeza eu quero aceitar. E eu quero que você esteja lá, que você vá. Enfim, Deus me deu um casamento completo. E com a madrinha lá. Com ela lá. Então, é muito emocionante saber que Deus, ele tá em todos os momentos, nos bons e nos ruins também. E aquilo que é ruim, ele consegue transformar em bom. E foi por isso que eu decidi pintar aquele desenho, porque eu vi o casamento como uma grande aliança. E era você que ia chorar. Eu vi o casamento como uma grande aliança, sabe? E é incrível, porque... Muito obrigada. Porque... além disso, além de Deus ter dado o casamento completo pra gente, essa história vai muito além. Quando eu retornei pros caminhos de Jesus, foi por causa de um pequeno grupo que o meu marido fez. E ele era só meu amigo na época. E quando ele teve o momento dele de cair, ainda quando nós éramos amigos, foi por causa de mim que ele retornou. Então... um salvou o outro. A gente foi a estrelinha na coroa do outro. E quando Deus, mesmo sabendo de todos os erros que eu cometi e que ele cometeu, nos deu o casamento, nos abençoou com esse grande presente, foi quando eu vi que a fé, ela tem uma recompensa, sabe? Você não acredita só porque ele vai te dar algo, mas você acredita e ele te dá algo. É muito mais valoroso do que uma fé só por presentes que você pode receber, sabe? Quando Deus fez presente nesse momento, foi incrível. E saber que já faz 1 ano desse presente que ele deu e que a gente conseguiu constituir uma família até agora é muito maravilhoso. Porque, de verdade, eu quero que a minha família se mantenha. Diferente, eu entendo, eu sei de todas as coisas que os meus pais passaram, eles são separados hoje, mas eu quero fazer diferente. Eu quero quebrar essa maldição da separação e eu quero que os meus filhos saibam que eles vão ter pais velhinhos juntos até o final, porque Deus abençoou no início. Eu tenho uma frase que eu costumo repetir muito, assim, que é uma verdade na minha vida, que é: Deus abençoa as prioridades certas. Então, a gente se coloca à disposição, né? A gente
dá os passos, a gente faz o que precisa ser feito e Deus abençoa. E o casamento, com certeza, é uma prioridade de Deus. Com certeza. Então ele abençoa. Sua amiga tá bem. Tá. Ela foi no meu casamento já namorando. Então vamos orar pra que tudo dê certo. Amém. Dessa vez. Amém. Que ela seja muito feliz e eu acho que você tem uma responsabilidade com ela, hein, madrinha? Tenho, com certeza. Muito grande ainda. Meu Deus. Mas... enfim. Muito bom. É bom saber como Deus costura as nossas histórias, né? A gente vê essas costuras na Bíblia. Sim. Quando a gente lê as histórias na Bíblia, a gente vê tantas vezes isso, né? A manifestação do poder de Deus ali, o esperar, o vir depois ou o imediato. E quando isso acontece com a gente, o sabor que isso tem é indescritível, né? Porque é real. Eu lembro que eu ouvia o testemunho das pessoas na época falando Deus ama casamentos. E eu lembro que antes de ganhar esse presente, todas as nossas economias iam como água, assim, sabe? E eu lembro que eu falava, eu acho que Deus não ama o meu casamento. E eu duvidei. Mas no final, ele me deu o casamento completo. Então... às vezes a gente vai ser um pouquinho como o Jó, a gente vai reclamar com Deus. Mas a gente não pode deixar de acreditar. Porque no final vale a pena. É verdade. Não tem como a gente ser fiel se ele não der oportunidade pra gente se a gente não passar fiel. pela prova. Então isso inclui provas e testes aqui. Não tem jeito de passar por isso, né? Exatamente. Que delícia esse papo. Ó, terminou com umas lágrimas, mas foi muito feliz. Foi ótimo, galera. Eu espero que tenha produzido em você o bem que produziu aqui também, a atmosfera gostosa que tá aqui no nosso estúdio do Hope Hour, que você tenha sentido e participado disso também. E que tenha despertado em você o desejo de conhecer mais esse Deus. E como a gente conhece mais a Deus? Através do que ele deixou escrito para nós. Tem uma carta, aliás, tem uma coletânea, tem vários livros ali na Bíblia à disposição. Então, se essa sementinha aí brotou no seu coração, regue bastante, deixa ela florescer, frutificar, que você vai ver que as bênçãos virão. E se não forem bênçãos materiais, se não for esse tipo de bênção que Deus tiver reservado para você, você vai ver que bênção que é um relacionamento real com Deus e a certeza do amor de Deus pela gente. Brenda, obrigada. Eu só posso falar isso. Obrigada. Eu que tenho que agradecer. Eu não imaginava que ia ser tão emocionante o quanto isso viria como uma reedificação na minha vida, um reconectar novamente. Mais uma reconexão. Mais uma reconexão. Para nós, uma reconexão para você também. Mais uma vez eu faço aquele convite. Se inscreva no canal. Comenta esse conteúdo e compartilha esse conteúdo. Vamos levar bênção, né? Às vezes a gente leva piada, às vezes a gente leva tantas coisas. Por que não levar bênção? É o convite que eu te faço. Vou ficando por aqui nessa nossa caminhada das disciplinas espirituais. Falamos hoje, então, sobre o estudo da Bíblia. Falamos hoje sobre fidelidade. Foi maravilhosa a nossa conversa, mas tem mais. Não acabou a nossa jornada. Então, nas próximas semanas, a gente está por aqui nessa jornada que tem sido muito edificante. E eu conto com você. Vamos junto? Vamos crescer junto? Eu tô por aqui e te espero aqui também. Beijo, tchau!